Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas. Vamos já encaminhar essa live. Para quem está imaginando que para emagrecer, primeira coisa a gente vai ter que estar olhando para o nosso cardápio. Quem aqui acredita que o erro de hoje você não conseguir emagrecer está pelo fato do seu cardápio? Porque muitas pessoas pensam que o erro de começar está sendo pelo próprio... Olá, que é Luiz, seja muito bem-vinda. Então hoje nós estamos na nossa live 2 com o tema o erro para emagrecer. Será que realmente está em não começar pelo cardápio? Porque todas as vezes que a gente vai tentar emagrecer, a primeira coisa que a gente faz é eu quero o meu cardápio, eu quero o meu planejamento alimentar. Contem pra mim se isso também acontece com vocês, porque comer certo não adianta. De fato, quando o nosso corpo não está organizado. Esse é o tema que a gente vai estar tratando hoje aqui com vocês. Eu decidi estar trazendo este tema já na nossa segunda live, justamente para a gente fazer uma ruptura de padrão. Porque cardápio é importante? Sim, cardápio é muito importante. Mas de que adianta um cardápio, um planejamento, se o nosso corpo interno não está organizado para receber, para absorver tudo aquilo que você está ingerindo? Não vai adiantar nada. Então sejam muito bem-vindas, sejam bem-vindas. Boa tarde, Bruna, boa tarde, Magna, Marta, boa tarde, Keluí, boa tarde, Júlia, sejam bem-vindas. Já vamos encaminhar essa live para pelo menos 5 pessoas. Eu falo 5 pessoas, por quê? Para que a gente consiga criar uma egrégora de mulheres que falam a mesma linguagem, de mulheres que têm o mesmo objetivo, porque quando nós estamos neste mundo cercada de pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso, a gente consegue seguir adiante com muito mais leveza. Boa tarde, Leportê. Boa tarde, Fê. Tá em meu nome aí hoje? Muito obrigada. Gente, Leportê, quem não sabe, Leportê é a nossa marca de roupa feminina, porque muitas pessoas me perguntam, Ju, como que você tem tempo, né, para tanta coisa, fazer medicina, cuidar da área da saúde da mulherada? Eu falo, gente, Leportê de fato tenho muito orgulho de falar que é minha, mas sendo minha e tendo muito orgulho, ela é a que me veste, ela é a que me traz tranquilidade para minha autoestima, e eu tendo tranquilidade para minha autoestima, eu consigo de fato cuidar de todas as outras áreas da minha vida. Denise Pereira, seja bem-vinda. Então, meus amores, sejam muito bem-vindas. Se você já tentou emagrecer várias vezes, se você já fez dieta, se você já seguiu o cardápio, se você já se esforçou e mesmo assim você sentiu que o corpo não respondeu como ele deveria, esta live é para você. E esta live também são para pessoas que, assim como você, estão nessa situação, ou seja, que já tentaram emagrecer, que faz dieta, que segue cardápio, mas sente que o corpo não está respondendo do jeito que gostaria. Então, encaminhe essa live para suas amigas, que é muito gostoso estarmos juntas de pessoas que falem a mesma linguagem que nós. Então hoje eu não vou falar literalmente de alimento proibido, tudo bem? Eu não vou falar de dieta da moda, que esse não é o meu perfil. Vocês que me acompanham, vocês que estão no Seca, vocês sabem que a gente não fala da dieta da moda, não fala de nenhum alimento que é permitido ou proibido, simplesmente a gente vai trazendo as sinergias dos alimentos em formato de sugestões de alimentação para que de fato o nosso organismo ele volte a funcionar de acordo com a essência dele, ou seja, do jeito que tem que ser. E hoje também eu não queria estar falando sobre essas questões. Eu vou estar falando aqui com vocês por que começar pelo cardápio sempre costuma dar errado. Por isso que hoje eu não vou estar sugerindo planejamento, sugerindo combinações, sugerindo sinergias, mas hoje eu gostaria muito de falar para vocês por que começar pelo cardápio dá errado. Porque todas
que vêm tratar comigo, que chegam aqui, seja no meu consultório online, seja no meu consultório presencial, seja no próprio SECA, a primeira coisa que elas querem e me perguntam é: cadê o cardápio? Ali as meninas do SECA vão receber o cardápio lá na metade do curso. Depois que nós já trabalhamos essa sintonia interna, depois que nós já trabalhamos os manejos do nosso físico, ou seja, trazendo movimento pelo nosso corpo, ou seja, a nossa letra E. Então, S de sintonia interior, E de exercícios, onde nós temos funcionais, Qigong e o Tai Chi, junto com o Pilates Core. Aí sim entramos na letra C do SECA, ciclos e cardápios, onde a gente chega com 4 fases. Fase 1, 2, 3 e 4. São 4 ciclagens que a gente trabalha dentro do SECA 21, para daí sim a gente chegar em letrinha A, ou seja, ter uma atitude sustentável, e aí entramos em hormônios femininos. Por isso que o SECA, ele se escreve com H no final. Conta pra mim, você que está aqui, alguma vez já imaginou que para emagrecer você literalmente precisava começar pelo cardápio? E quando a gente vai pensar em cardápio, eu gostaria de que vocês me respondessem: adianta um cardápio sem mudança de estilo de vida? Vou esperar um pouquinho, vocês me responderem, tá? Enquanto isso, eu também vou estar encaminhando a live aqui para algumas pessoas. Então, meus amores, hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que realmente não é bem isso, não adianta, não adianta. Vocês que estão respondendo não já são as minhas, né? As minhas mulheres da beleza divina, Marta do SECA 21, realmente não adianta, não é, Marta, começar pelo cardápio. A gente sabe por A mais B, porque não adianta, a gente não consegue sustentar, a gente não tem sintonia interna, a gente não consegue dar, de fato, o valor para aquilo. Antes mesmo da gente aprender a se ouvir, da gente aprender a se dar o próprio valor. Por isso que o módulo S, sintonia interna, é muito importante. Então, quando a gente pensa em começar pelo cardápio, realmente é algo que parece bem lógico, né? Mas de fato ele acaba meio que sabotando o nosso emagrecimento verdadeiro, o nosso emagrecimento duradouro. Porque a gente começa pelo cardápio, a gente emagrece. Ou a gente inicia com as canetinhas, a gente emagrece. Ou a gente entra com medicações, seja o Femproporex, seja a Sibutramina, a gente emagrece? Sim. Mas e aí? Isso parece ser o resultado verdadeiro? Até pode parecer. Só que isso nada mais é do que uma sabotagem. Porque quando você parar com tudo isso, seja com o cardápio que você estava em mãos, até porque o seu corpo se adapta àquela alimentação, ele precisa de estímulos diferentes. Do mesmo jeito que você hoje acorda com o sol, tendo o estímulo do sol, e você dorme tendo o estímulo de algo mais mais tranquilo, mais melancólico, ou seja, durante o dia você, minha mulher da beleza divina, já recebe esses estímulos diferentes da própria natureza. Por que é que você hoje acredita que um único estímulo, seja um cardápio, seja um medicamento, ou trocar os medicamentos, ou o uso da canetinha, isso vai resolver o seu problema? E vocês podem perceber, são todos estudos experimentais. Antes se falava muito, né, do Femproporex, eu vou forçar um pouco nisso. Agora eles estão falando muito do Mounjaro, muito do Ozempic, e que por A mais B a gente já sabe que está caindo, que porque já está surgindo novos peptídeos que serão introduzidos em formato, já tem base de estudo, que serão comercializados para pensar em regulação do GIP, regulação de GLP-1, ou seja, regulação da insulina e modulação intestinal. E aí? Vale a pena? Ou, de fato, vale a pena você aprender a ter uma mudança do estilo de vida? Porque antes de qualquer coisa, minha mulher da beleza divina,
a gente precisa deixar algo aqui muito claro. Que o problema não é você querer comer. E o grande problema de você receber um cardápio ou de você estar utilizando alguma das medicações é a querência ou não querência de comer. Porque comer é fisiológico. Pensa no seu carro. O seu carro precisa de combustível, que é o alimento do seu carro, para poder funcionar. Você, minha mulher da beleza divina, precisa de alimentação. Você precisa de água, ou seja, de uma excelente hidratação. Você precisa de movimento, para que de fato o seu organismo volte a funcionar, seja com 20, com 30, com 40 anos ou na minha idade, com quase 50. Se a gente não tem movimento, se a gente não tem uma boa ingesta de alimentação, a gente não tem uma boa ingesta de água, o que acontece com o nosso corpo? Pensa no seu carro. Se você coloca uma gasolina ruim, uma água de péssima qualidade e deixa o carro na garagem, quando você vai ligar, a bateria não funciona. Quando você vai ligar, ele começa a tossir. Percebe? Então, de fato, nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo do mesmo jeito que a gente cuida aqui, ó, do externo, para que todo mundo veja. Porque se a gente vai escolher vamos pensar, no próprio carro, vai, que acho que é algo mais palpável. A gente tá lá, a gente escolhe o melhor carro. É pro nosso conforto? Sim, é pro nosso conforto, com certeza. Aí a gente vai lá e a gente vai escolher o combustível. A gente coloca qualquer combustível? A gente quer qualquer carro? Então, é pro nosso conforto, sim, mas também é pro externo. É pro externo. É para que as pessoas vejam. Então aqui é um assunto você com você e eu com você, para te puxar, para que de fato você se olhe e veja o quão valoroso é a sua vida e o quão você está desperdiçando os seus momentos de viver sentada no sofá. Dizendo que amanhã você começa. Dizendo que a comida X é cara. E vai lá e compra uma pizza, mas investe em algo muito mais caro para mostrar para as pessoas status. Sabe qual é a maior riqueza que a gente tem que mostrar para as pessoas? É a nossa saúde. O maior amor que a gente tem que mostrar para as pessoas é o que vem de dentro. Nosso conosco, é o brilho dos nossos olhos. E isso nós temos com saúde. Porque quando a gente não tem saúde, a gente fica triste, a gente fica apática. A gente tem vontade de fazer e aí sim tem dificuldades. Mas me conta aqui hoje qual está sendo a sua dificuldade de estar presente conosco no grupo do Mon Janeiro para poder participar conosco desse nosso movimento de emagrecimento metabólico que se inicia a partir do dia 12 de janeiro e estar conosco também no nosso grupo do Seca 21 para que de fato você seja puxada pela mão e tenha um emagrecimento e longevidade de forma duradoura. Puxando muito a orelha, meninas? Falei pra vocês do Seca, né, Marta? Eu tava conversando com você no particular. Esse ano, tô com mais tempinho lá, regulei meus horários lá da faculdade. Esse ano eu vou estar muito no pé de vocês, minhas mulheres divinas. Então vamos continuar? Vamos? Algo que eu gostaria que tivessem em mente, que o problema é acreditar que mudar somente a comida, isso vai resolver toda a sua vida. A partir de hoje eu vou comer saudável. E isso a gente acredita que vai mudar a nossa vida. Só que depois de anos estudando metabolismo, hormônios, acompanhando mulheres reais, me acompanhando porque eu também sou real, acompanhando minhas pacientes porque elas são reais, acompanhando as mulheres do Seca com suas queixas porque elas são reais.
eu posso vir aqui com muita tranquilidade e afirmar para você que a maioria não fracassa porque vai estar comendo errado. Porque a maioria das mulheres, inclusive eu, que como bem. Sabe quando acontece o meu fracasso? Quando eu me esqueço. Então, somente comer bem não vai resolver a sua vida. Me desculpa falar. Para que, de fato, você queira emagrecer e ter saúde, você tem que ter alguém assim, ó, mão a mão com você. Porque apenas ter cardápio, planejamento alimentar, não vai acontecer. Porque precisa acontecer a mudança do estilo de vida. Porque sem mudar o estilo de vida, qualidade de sono, manejo de estresse, sem a gente conseguir mudar esses nossos movimentos corporais para fortalecimento, me desculpe, pode comer alface a vida inteira. De fato, a capivara come alface, verdura, legumes, ela é magra? Ela é... Fala pra mim. Não. Não é. Então a gente realmente precisa sair do nosso movimento que eu lancei ontem. Quero tirar todas as mulheres desse movimento mulher ursa, desse movimento de hibernar, de acreditar que o que tá vivendo é o que vai dar certo. Só que nunca deu certo pra você. Nunca dá certo pra ninguém, não é pra você, nunca dá certo pra ninguém. E por que nunca dá certo pra ninguém? Porque ninguém quer estar aqui com você. Ninguém quer estar aqui, ó, pegando na sua mão, te ensinando, te mostrando o quanto que você tem que tomar água. Ninguém tá aqui pra te aplaudir cada passo que você der. Porque depende de você. E depende de você. Só que nós somos muito mais felizes juntas, onde as mulheres se apoiam, onde as mulheres se incentivam. E antigamente tinha um movimento muito bonito que eu falo, e inclusive a gente traz isso para Le Porter. Esse movimento das mulheres. Antigamente, quando os homens saíam para as guerras, as mulheres se encontravam e se cultuavam, se elogiavam. Elas dançavam juntas na espera do marido, de estar voltando da guerra. Hoje a gente só vê mulher xingando mulher, mulher apontando para outra mulher. Ai, que feia, olha a celulite da outra, olha a barriga da outra. Gente, vamos criar um mundo feminino de empoderamento, porque já é pesado demais. A gente já faz muita coisa, a gente já trabalha fora, a gente cuida de filho, cuida de marido, cuida da casa. O que mais que a gente ainda vai ter que segurar? O que mais que a gente ainda vai ter que segurar? Hoje em dia tá vindo as ameaças, os apontamentos das coleguinhas. E a gente vai absorvendo aqueles apontamentos. E apontamentos que são absorvidos não é por acaso. É porque abrem feridas emocionais, abrem buraquinhos. E esses buraquinhos foram construídos em vida intrauterina, desde quando você era pequitico, lá dentro da barriga da sua mãe. Todas as emoções que foram te moldando, que foram trazendo através da mielinização da sua coluna vertebral, toda essa sua fase de desenvolvimento, todas essas emoções, elas são intrínsecas ao seu inconsciente. Então aqui hoje, em vida adulta, pode ser que alguém fale algo pra mim e aquilo eu nem ligue, mas pode ser que alguém fale algo pra você que isso vai te machucar. Ou pode ser que alguém fale algo pra você e tá tudo bem. Só que essa mesma coisa que falaram pra você, pra mim aquilo vai me machucar. Por isso que as dores das pessoas são verdadeiras. O que as pessoas sentem é muito verdadeiro. Então percebe que não é um prato de comida. Porque quando a gente tá na solidão, quando a gente tá na tristeza, o que a gente quer é comer. Porque quando a gente era pequenininho, quando a gente tava naquela tristeza, naquela ausência, ou a gente chupava chupeta, ou a gente tomava um tetê, a gente trazia algo pra boca, pra esse movimento orofacial. Então essa região
ela tem uma dinâmica muito significativa para que a gente consiga liberar o estresse, mastigar chiclete, roer unha, sabe? Quando tá nervoso, o que a gente faz? Rói unha, rói tampa de caneta. Então, esse movimento oral, quando você não pode ligar o foda-se para outra pessoa, o que acontece? Você come. Come comida sem pensar. Come emoção. Você come aquilo que você nem queria comer. E sabe o que acontece depois? Culpa. Você se sente fracassada. Porque você tenta e você tem um cardápio na mão. Mas não estão olhando para a sua emoção. Não estão fazendo a sua sintonia interior para que você consiga se sustentar. Que sim, vai ter momentos que vão cair, igual eu tava conversando com a Marta ontem do Seca. Ju, de vez em quando eu dou uma escorregada, eu falo tudo bem, porque eu também. Nunca é ser 100%, gente. Nem quero. E gostaria muito que você também não quisesse ser 100%. Porque isso é impossível, isso é doentio. A gente ser 100% em algo. Isso é doentio. Nem o ChatGPT é 100%. Então, realmente é doentio a gente querer ser 100% em algo. A gente precisa se dar um respiro. Então, a nossa regra é 80-20. Então, o problema, de fato, é acreditar que você tem um cardápio em mãos e tudo vai se resolver. Percebendo que não é? Porque, diante de tudo isso que a gente está falando, quando essas coisas começam a acontecer, o seu corpo vai começar a reagir. E começa a reagir assim com sinais muito claros. Quais seriam esses sinais muito claros? Fome, fora de hora, como nós mencionamos, vai querer comer o que tiver na frente. Muito cansaço, porque a mente não descansa. Para a nossa medicina chinesa, um pensamento em rotação, isso desacelera, prejudica o nosso baço pâncreas. Então aqui a gente já tem uma pré-tendência ao desenvolvimento de uma pré-diabetes, de uma resistência à insulina. A gente fica muito irritada. E pensando em irritação, quem que está envolvido aqui? Aqui nós vamos falar do fígado. A gente não detoxifica. Porque pessoas irritadas, ou seja, aquelas que não utilizam a raiva, a irritação para cuidar de si, ou seja, para ligar o foda-se pro outro, gente. Por que vocês estão tão preocupadas com o que o outro vai pensar? Sendo que quem paga as suas contas é você. E às vezes a gente se irrita com algo tão insignificante. No módulo A de atitude sustentável, eu deixei para as meninas como resolver um problema. Eu acho aquela aula fascinante, porque dentro de 3 pilares a gente sim consegue trazer essa resolutibilidade dos nossos problemas. Porque tem coisa que nem é sua e você acredita que é sua. E quando você acredita que é sua, a irritação continua. Você não detoxifica. Você não dorme à noite. Você passa a acordar às 11 horas da noite ou se mantém acordado até a 1 hora. Acorda muito cansada em horário de baço pâncreas, que a gente já vem às 7 horas da manhã. Uma vontade louca de doce ou pão com manteiga. Gente, eu falei que eu não ia falar de alimentação, mas não vai ter como. Fizeram um estudo, eu vou ter que contar isso pra vocês. Eu tava lendo um estudo que eles fizeram, que ali eles, justamente dessa questão alimentar e tal. E no início do estudo eles estavam comentando sobre a importância, de uma alimentação saudável, e tal. E eles estavam falando assim, ração para ratinhos para engordar. Sabe o que era? Carboidrato e gordura. Ou seja, farinha e gordura. Pão da padaria
com a manteiguinha pra você. Cadê a proteína da manhã? Quer comer pão? Come, mas cadê a proteína da manhã? Porque eu não quero ver vocês chegando no Monjaneiro e eu perguntar assim, o que você toma de café da manhã, bebê? Aí você vai falar pra mim assim, eu tomo um café maravilhoso. Fala, Conta pra mim, o que você come de café da manhã? Aí você vai falar assim, leite com chocolate Nescau e um pãozinho com manteiga. Sabe o que eu vou fazer? Ó, puxar tua orelha, bebê. Porque você quer ter saúde? Não. Cadê a proteína deste café da manhã? Cadê a frutinha do café da manhã? E a gente sabe que a proteína vai trazer saciedade. Eu também não quero que você seja louca da proteína, mas a gente precisa comer a proteína. Justamente pra gente não entrar naquele ciclo vicioso da ração do ratinho. Amanhã, quando você pegar seu pão com manteiga, você vai lembrar de mim falando, gente, isso daqui é a ração do ratinho que foi usado no experimento da alimentação. Gente, isso é muito sério. Depois, se vocês quiserem, eu mando isso tudo pra vocês, tá? Mas agora, deixa eu fazer uma pergunta muito importante pra vocês que estão aqui. Você já percebeu que, mesmo comendo certo, porque tem pessoas que comem certo, tem pessoas que vão comer a proteína de manhã. Às vezes parece que o corpo, né? Parece que o seu corpo tá pedindo mais comida ainda. Mesmo você tá comendo certo. Parece que o seu corpo ainda quer mais. Isso acontece porque fome não é só resultado de um estômago vazio. Tudo bem? Fome, ela é um sinal metabólico, como a gente já vem mencionando desde ontem. Fome é um sinal hormonal, como nós estamos mencionando desde ontem. E fome também é um quesito emocional, como nós também estamos falando aqui desde ontem. Então, quando o seu corpo dorme mal, quando você bebe pouca água, quando você vive sob estresse, quando você vive sobre apontamentos, quando você vive numa ambiência que não te favorece, quando você tem alterações hormonais, quando você tem, enfim, você vai acabando perdendo a capacidade de regular isso que a gente chama de saciedade. E aí que realmente vira uma briga com o cardápio. Porque nós temos hormônios da saciedade, nós temos os hormônios que são liberados no nosso corpício, que vão despertar, estou com fome. Mas assim, quando a gente dorme mal, bebe pouca água, não pratica exercício físico, quando a gente tem muito estresse, ou seja, vive o cortisol lá em cima, ou vive nessa ambiência de apontamento, seja, sabe aqueles bate e assopra? Que tem muita gente assim, né? Que fala as coisas para as pessoas e vira e fala assim, é brincadeirinha. Mas esse, é brincadeirinha. Ninguém sabe a ferida que abre aqui dentro da outra pessoa. E nesse caso, realmente vai estar virando uma briga. Por isso que sintonia interior, você entender o que de fato faz sentido pra você, vai valer muito mais a pena do que mais um cardápio. Por isso que no SECA 21, o nosso curso completo, nosso método completo de emagrecimento e longevidade, a gente começa a trabalhar desde essa fase. Mas antes eu vou te convidar para que você entre no nosso grupo VIP Monjaneiro Emagrecimento Metabólico, que o link está na nossa bio, para que você inicie essa reestruturação metabólica agora em janeiro, e em fevereiro você dá o passo para entrar para o nosso clube Mais Sadia todo dia, participando do SECA, porque a partir de fevereiro as meninas estarão com novos encontros ao vivo comigo, para que a gente siga juntas no SECA durante este ano de 2026. Então o SECA reabre a abertura em fevereiro, tudo bem? Janeiro agora é o mês do Monjaneiro. Então já entra no nosso grupo, para que você não perca nada. Eu costumo dizer algo no consultório ou aqui nos meus atendimentos online, algo que pode ser que gere alívio, né? E que gere muito alívio.
Não é que comida, né, não vai resolver o corpo, porque talvez você me escutando aqui, você vai falar, meu Deus do céu, e agora? Não vou comer mais nada, né? Não é isso. Então não é que a comida não vai resolver o seu corpo, tá? Mas a comida, ela faz sentido quando o seu corpo está organizado, porque ele passa a responder melhor àquela alimentação. E a gente precisa de alguns manejos para reestruturação intestinal, para reestruturação hormonal, para que sim a comida faça sentido para o seu corpo. Entenderam? E é por esse motivo que quando a gente apenas começa pela comida, começa pelo cardápio, sem a gente estar cuidando desse resto, que é o todo, que é o emocional, é o nosso mundo interno e mundo externo, ou seja, o nosso estilo de vida, o nosso corpo começa a entrar em alerta. Ele economiza energia, ele vai aumentar a fome e ele segura o peso. E eu falo isso pra vocês, trazendo o meu exemplo, porque eu me alimento muito bem. Vocês sabem que eu me alimento muito bem. Vocês que me acompanham, as minhas amigas, a Fer que tá aqui na live, ela sabe também que eu me alimento muito bem. Mas em momentos de estresse, de ambiência, a gente se descontrola. E aí a gente fala assim, mas eu não tô comendo nada, gente. A gente não engorda do ar. A gente come sem perceber. Quando a gente vê, a gente já tá comendo. Isso é o mais triste. Porque a gente não percebe. E o corpo começa a guardar essa energia, porque o nosso cortisol vai subindo. O nosso corpo está se preparando para uma luta e fuga. A gente sente fome o tempo todo. O tempo todo a gente sente fome. A gente está precisando se abastecer. E a gente realmente precisa da gordura no corpo como uma proteção. Gordura, pela metafísica da saúde, é sinônimo de proteção. Seu corpo não segura o peso porque ele quer. Você não engorda igual a sua amiga. Vocês podem ter o mesmo peso, mas percebem que são em localizações diferentes. A depender desta região onde está localizada, essa gordura localizada, é uma mensagem que o seu corpo está querendo te dizer, algo que a gente precisa resolver aqui dentro. Por isso que entrar no Monjaneiro é o primeiro passo. Você dá o primeiro passo. Faz o reset metabólico. Em fevereiro você entra com a gente no Cerca 21. Porque não é falta de disciplina sua. O que está acontecendo é um probleminha aí na fisiologia do seu corpinho. E a gente vai dar um jeito. E eu quero agora, nesse momento, que já faz um tempo de live, perguntar algo assim bem honesto para você. Como que tá a sua alimentação hoje? Como que tá o seu ritmo alimentar? Você pula refeições? Ou você come beliscando o dia todo? Ou passa o dia todo sem comer e come muito tarde da noite? Conta pra mim. E enquanto isso eu vou contando de mim pra vocês. Nesse meu momento de estresse que eu tive o semestre passado, eu passei muito tempo sem comer. Muito tempo sem comer. E chegava no fim do dia, tinha que comer alguma coisa, porque o corpo estava gritando de fome, né? E aí, sem querer, a gente come qualquer besteira. E aí mesmo, em dias, vamos dizer assim, 80-20, claro, eu me alimentava saudável. Mas foi um momento, assim, bem estressante. Então, o meu corpo, mesmo eu comendo bem, tendo a minha regra do 80-20, porque isso eu não abro mão, não abro. O meu corpo começou a segurar energia. Começou. Eu tinha uma fome. Toda hora eu falava assim, que fome. Ai, que fome.
Eu não me aguentava mais escutar falar, ai que fome, sabe? Eu não aguentava mais. Era só isso que eu sabia falar o dia inteiro. Eu não costumo tomar café da manhã, almoço e janta são cedo. Ótimo. Muito bem, Bru. Agora conta pra mim, por que você não toma café da manhã, coração? E conta pra mim o que você come no almoço e na janta. Se você quiser, claro. Tá? Aproveitar esse momento pra isso. Tudo bem? Então, vocês que querem aproveitar esse momento, olha lá, com certeza entrou na cabeça. Quero só ver a senhorita postando lá. As mesas posta. Coloca lá um prato bem bonito e coloca a dica da Ju. Show pão com manteiga, pelo amor de Deus. Então vamos continuando. Eu vou esperar a Bruna responder, que eu abri pra ela, né? Se ela quiser estar se abrindo aqui. Quando eu acordo, eu costumo tomar um copo de água e me sinto cheia. Ok, Bru. Então essa água, meu amor, o ideal seria a temperatura ambiente, tá? Por que temperatura ambiente? Porque quando você acorda, se você coloca uma água gelada dentro do seu corpo, o que acontece? O seu estômago, né? Pensa numa panela, tá? A panela, para poder cozinhar os alimentos bonitinho, ela não tem que estar quentinha, né? Se você joga uma água fria na panela, e ela faz... ela demora mais. E a gente vai trazer aqui essa água fria como se ela fosse apagar o fogo, a chama do seu fogão. Então você vai ter a panela, que é o seu estômago, e o seu fogão, a sua chama de fogão, vai ser aqui seu baço pâncreas. Combinado? Então você jogou uma água fria de manhã, logo que você acordou. Baço pâncreas fica com aquela chama baixinha. E você tem uma panela para poder cozinhar os alimentos. Só que você não tem chama no fogão, não tem gás. Não tem gás. Aqui a digestibilidade começa a entrar numa certa carência. Tudo bem? Então, de manhã, como você já mencionou que você toma água de manhã, de preferência água, temperatura ambiente. Combinado? Vou ler o que mais que você escreveu aqui. Almoço. Arroz, feijão, carne ou frango, maravilhosa. Salada e às vezes refogado. Perfeitinho, muito bem. Ai, a feira, ó. O almoço tá legal, viu, Bru? Tá muito bonitinha. Muito bonitinha. Toma alguma coisa em jejum, 500 ml, depois dos 40 minutos, toma um café preto, sem açúcar, e geralmente um pãozinho com abacate e às vezes o ovo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Esse pãozinho com abacate foi aquele com a pastinha que eu tinha te passado para aquele outro planejamento. Não, esse tá ótimo, Fê. Eu vejo quando você posta. Isso daí tá muito bom. Maravilha. Água, alguma... O que seria alguma em jejum? Água e temperatura ambiente. Tá, Fê. Café preto sem açúcar, pra você, a gente vai precisar estar conversando. Eu vou pedir para que você troque, tá? De manhã, esse café preto, a gente vai estar trocando por um chazinho verde, tudo bem? Vendo o movimento que você está. O pãozinho com abacate continua. E o ovinho pode se entrar no todo dia ou você altera com franguinho de manhã. E a Bruna trouxe aqui que sim, a água é temperatura ambiente. A Marta, eu bebo água morna, 300 ml ao acordar, depois o café, depois as frutas. Almoço meio-dia, maravilhosa. Tomo café à tarde e janto, maravilha. Água em jejum, Ju. Legal, legal, Fê. O corretor foi alguma, é assim mesmo. Legal, ó, meninas, vocês estão de parabéns. Água, temperatura ambiente, tá? Então, esse passo vocês estão dando certo.
Percebe? Olha só, a Marta também, ó, água morna, 300 ml, depois ao acordar, vai estar comendo as frutinhas, vai almoçar no horário certinho. Mas se a gente não cuida da emoção, se a gente não cuida do ambiente interno e ambiente externo, a gente não consegue emagrecer. Vocês conseguem perceber que mesmo seguindo o cardápio, a gente ainda não está feliz com o corpo? Porque a gente precisa estar mencionando aqui a quantidade de proteínas. Isso é um ponto fundamental. A Fer trouxe aqui, né, uma fala. Depois de 40 minutos, tomo um café sem açúcar, geralmente um pãozinho com abacate, ok, e às vezes ovo. Eu preciso do ovo, Fê, eu preciso da proteína, eu preciso do frango de manhã, eu preciso de um atum. Abre uma lata de atum, come uma lata de atum, meu amor. Quando a gente não sabe o que vai comer, sabe o que a gente faz? Abre uma lata de atum e come. Quando a gente não sabe o que vai almoçar, abre 2 latas de sardinha, come as 2 latas de sardinha. São 4 sardinhas só, gente, vem 2 em cada lata. Põe uma salada de alface com tomate, cebola, enfim, tempera ali com alho para poder dar aquele yang naquela salada, para não entrar fria no corpício. E come a sardinha. Quando não sabe o que vai comer, legumes cozidos, salada e um franguinho, olha só que delícia também, ou uma latinha de atum. É assim que tem que ser. Na correria do dia, tem dia que eu ando com a lata de atum dentro da bolsa. É sério, isso é muito sério. Então, meninas, eu preciso que vocês se atentem à quantidade de proteína. E tá tudo bem não saber. Por isso que lá nas meninas do Seca 21, ali elas têm uma ficha de anamnese, onde realmente eu avalio elas, né? Para que pelo grupo, sim, elas tenham um cardápio em grupo que vai estar atendendo todas elas ali, entendeu? No nosso Monjaneiro, sim, vocês também vão estar recebendo planejamento alimentar, mas vocês vão estar aprendendo a controlar aquele planejamento alimentar através da saciedade. Mas tem que ter todos aqueles ingredientes no café da manhã, ou no lanchinho da manhã, ou no almoço, ou no jantar. Tudo bem? Vocês vão ter tudo isso certinho. Um planejamento alimentar assim, fantástico para reestruturação metabólica, que vai trabalhar estímulo de GLP-1, olha eu já contando spoilers, mais o estímulo do nosso GIP, ou seja, a mesma coisa que a canetinha vai fazer. Sim, senhorita, a mesma coisa. Além disso, a gente também entra com estratégias, segredinhos que nós vamos fazer com vocês na semana que vem, para poder acelerar esse metabolismo. Tudo bem? Todo mundo pronta para emagrecer pelo menos 5 quilos? Pelo menos. Então, meus amores, realmente a proteína ela é muito importante. É proteína que sustenta seu corpo. Seu corpo é feito de proteína, seu coração é feito de proteína. São os aminoácidos essenciais. Então, por isso que o Monjaneiro existe. Ele existe justamente para estar mudando essa lógica que até hoje você traz aqui, que um cardápio vai mudar a sua vida. Não, ali a gente vai fazer um reset metabólico e você vai aprender a perceber a sua saciedade. Tudo bem? E se você se sentir à vontade, você entra para o nosso Seca 21 a partir de fevereiro. Porque em nosso Monjaneiro a gente não vai começar exigindo já de cara a sua perfeição alimentar. A gente já entra organizando. São poucos dias, são 15 dias, quase 17 dias juntas nós vamos ficar. Mas a gente já entra com tudo. Igual as havaianas, a gente entra com os 2 pés. Não entra com um pé, depois com o outro, não, a gente entra com os 2 pés. Quero ver o Instagram me bloquear depois que eu falei isso. Então a gente já entra com os 2 pés, organizando o ritmo, organizando sua saciedade, organizando seu metabolismo, organizando os sinais do seu corpo, porque você merece ter essa mudança em 2026. Você merece gostar de você, você merece se olhar no espelho, você merece querer tirar uma foto de biquíni, você merece tirar a roupa, se despir na frente do espelho e falar, cara, que mulher linda.
É isso que eu quero. E não falando de sensualidade, de vulgaridade, não é isso não, minha mulher da beleza divina. Mas assim, quanto tempo que você não faz isso? E quando eu não tô bem comigo, eu também não consigo me olhar. E o que eu mais quero é que você volte a se olhar. O que eu mais quero é ter essa egrégora de mulheres que se apoiam, que se ajudam, que se amem, que se incentivem. Porque aqui nesse mundão a gente já tem muita gente apontando o dedo e isso não faz bem. Então realmente no Mon Janeiro você vai aprender a olhar os sinais do seu corpo. E o nosso cardápio ele vai apenas entrar como uma consequência maravilhosa de resultado do seu emagrecimento, porque você vai aprender a comer. O seu cardápio não vai ser punição. Então, meu amor, guarde essa frase. Quando o seu corpo está organizado, comer certo fica muito mais fácil. Então, se essa conversa está fazendo sentido para você, fica aqui comigo. Fica aqui comigo porque amanhã a gente vai avançar mais um pouquinho. Amanhã eu procuro trazer para vocês como identificar exatamente onde o seu corpo está travando. Estou me preparando para trazer para vocês nada espiritual, mas me preparando para trazer para vocês para que vocês entendam aonde vocês estão. Quando vocês dizem, para mim não dá. E ali vocês vão perceber que não é frescura. E ali vocês vão entender a importância de estar numa ambiência de mulheres que se ajudam, de mulheres que se apoiam. Porque se você sente vergonha, não vou tentar de novo não. Amanhã você vai descobrir o porquê. O porquê você precisa estar conosco. Se você sente culpa, mais uma vez eu vou tentar, não vai dar certo. Você vai perceber amanhã que estar conosco a partir de segunda-feira, dia 12, é o lugar para você. Você vai perceber amanhã aonde está de fato a sua frequência vibracional. O porquê que você não consegue se sentir bem. Eu não quero que você chegue aqui no dia 12 com coragem. Não quero. Não quero. Nós vamos fazer as 3 lives. São poucas lives de lançamento, mas são 3 lives muito profundas, porque eu não quero te enganar. Eu quero que você entre segunda-feira, não é com coragem, porque as vendas, meus amores, principalmente aqui na internet, elas se dão muito nesse entusiasmo. Uau, 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 na coragem. E aí vocês compram, pode ver. Quando vocês compram, quando vocês estão lá, agora eu vou comprar, agora eu vou comprar. Mas por vezes vocês se arrependem. Por vezes, ou a maioria das vezes, eu não quero isso. Você vai entender amanhã onde está a coragem. E o porquê eu não quero que você chegue com coragem. Você vai entender aonde eu quero que você esteja comigo. Segunda-feira. Em nível de neutralidade. Onde de fato nada vai poder interferir no seu bem-estar físico e emocional. Então fica aqui comigo. Amanhã nós vamos trabalhar a tabela de Hawkins. Para quem acredita em chakras, ela também está correlacionada aos chakras. Para quem acredita em energia, nossa, sentir a energia daquela pessoa me fez até mal. Uai, que energia boa, sentir aquela energia me fez tão bem. Elas existem, porque vivemos num campo mórfico, num campo morfo-energético. A gente sente. Isso não é premonição. Deus falando, pode ser. É Deus nos mostrando, pode ser. E eu acredito nisso.
E aqui você vai aprender a ouvir os sinais do seu corpo. Então, meus amores, amanhã falaremos sobre a nossa querida, amo ela, ai como eu amo, tabela de Hawkins. Nós vamos trabalhar aqui com vocês as emoções mais bases, né, de chakras mais bases, onde está a vergonha, a culpa, medo, tá? E vocês vão perceber onde está a coragem e o porquê que eu não quero que vocês cheguem segunda-feira comigo com coragem. Então, se essa live fez sentido para você, realmente eu vou convidar a estarem comigo hoje, amanhã. Vou convidar vocês a chamarem as amigas para estarem conosco. Não é um curso que eu quero vender para vocês, não é. É saúde, é um corpo em paz, é bem-estar físico e emocional. Vocês me conhecem. Eu nunca abriria a minha câmera para falar compra. Não faz parte de mim. Mas sim, eu abro a minha câmera para te oferecer saúde. Eu abro a minha câmera para dizer que você é capaz. Eu abro a minha câmera para dizer que eu vou estar com você, te ajudando, te incentivando. E não é porque você precisa de uma babá. É porque aqui nós somos um grupo de mulheres que se apoiam. Nós somos um grupo de mulheres que dançam juntas, que riem juntas e que se elogiam. Por isso que nós somos as mulheres da beleza divina, mais sadia todo dia. Então, meus amores, fiquem com Deus. Muito obrigada pelo tempo precioso que vocês estão dando para vocês neste momento. Um beijo, vejo vocês no grupo e até amanhã. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo, beijo. Nós que agradecemos. E agora que eu tava vendo que você deixou que dói até o olho, você não toma café? Agora que eu vi. Hoje eu vim de óculos pra poder enxergar vocês. Porque ontem eu fazia assim, ó. Eu não lia nada. A minha filha falou assim, nossa, mas eu respondia. Eu sou de não sei de onde. Menina, eu não enxerguei nada. Aí você vai de óculos. Eu falei, eu vou de óculos. Enxergo. Ai, não dói até seus olhos se você fica sem café. Sabe o que é isso? O café, de uma forma ou de outra, ele traz energia. Percebe? E se dói até os seus olhos, porque você está sem energia, conta pra mim. Qual é? O que está acontecendo aí? Nesse seu mundinho? Que você não quer ver? O que está te dando tanta raiva? Que está te deixando sem energia? Está sugando você? Seu bacinho tá louquinho, amiga. Ai, Jesus. Até amanhã, Marta. Até amanhã, Bru. Então é isso, filho. Então não é o café que te dá energia, não, meu amor. É tudo que tá acontecendo. O café é muito gostoso, sim. Eu gosto do cheiro do café, né? Ele tem aquela questão cultural mesmo, né? Aromatiza a casa. É muito bom. Mas não é o café que te dá dor de cabeça, meu amor. Tá? Não é a falta do café. São os movimentos internos que existem dentro de você que necessitam de uma energia pra... Repete comigo, ligar o foda-se. Mesmo que seja baixinho, tá bom? Vejo vocês amanhã. Tem gente entrando agora. Sejam bem-vindas. Eu vou pedir para que vocês voltem amanhã. Entrem no grupo. Amanhã o nosso bate-papo vai ser sobre a tabela de Hawkins, onde trabalharemos visualmente sobre a questão da vergonha, a culpa. E aí você vai perceber que é a neutralidade que eu quero de vocês. Para que quem queira emagrecer, ter saúde, longevidade, não é na coragem, no mais uma vez eu vou. Não é. É na neutralidade. Amanhã vocês entendem o porquê. Um beijo. E agora eu preciso ir também.
Até mais, tchau, tchau!